cirurgia robótica para o tratamento de remoção do câncer na próstata. Você já ouviu falar? É uma inovação. Mas quem é que pode fazer isso? Será que não é importante contar com um profissional habilitado? É sobre isso que vamos falar agora. A nossa referência é o Dr. Leonardo Welter. Começa agora mais um Câmera Brasil. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bom. Doutor, como a cirurgia robótica pode ajudar no tratamento do câncer da próstata? Hoje, a cirurgia robótica é a cirurgia mais feita no mundo, é a cirurgia de próstata, tratamento do câncer de próstata através de cirurgia robótica. Por quê? É uma cirurgia que permite a remoção da glândula com o câncer de próstata, mas ao mesmo tempo nos ajuda o cirurgião a preservar a potência masculina, que é uma preocupação muito grande, e a continência da urina. E quais são os principais benefícios dessa técnica em relação às outras? Antigamente, na cirurgia tradicional, se fazia um corte, mais ou menos da linha do umbigo até o pube, e era retirada a próstata juntamente com o tumor. Porém, o nível de preservação dos tecidos, dos nervos da próstata, não eram tão precisos. Hoje, com a cirurgia robótica, eu tenho um aumento de aproximadamente 15 vezes e pinças delicadas, onde eu consigo separar exatamente o local do nervo da próstata. E juntamente com isso, eu consigo fazer a preservação da continência da urina do homem. Não é 100%, né? Nenhuma cirurgia a gente fala que é 100%, mas a cirurgia robótica veio para auxiliar muito no nível de preservação das funções masculinas. Doutor Leonardo, quanto tempo é necessário para a recuperação de um paciente após uma cirurgia como essa? Geralmente a gente consegue com que o paciente que é submetido a uma cirurgia robótica de próstata receba alta hospitalar em 18 a 24 horas após o procedimento. Então muitas vezes ele não chega a ficar nem um dia todo no hospital. Já em termos de recuperação total, para voltar aos trabalhos e tudo mais, pacientes que têm o trabalho mais burocrático, trabalhos mais leves, podem ter a recuperação em até uma semana já voltar ao trabalho. Existem riscos ou complicações associadas à cirurgia robótica? Como todo procedimento, existem os riscos. Os principais problemas que podem ocorrer, como qualquer cirurgia, são riscos de infecção, sangramento e necessidade de uma UTI, por exemplo. Com a cirurgia robótica, isso é muito minimizado. Praticamente a transfusão de sangue é quase zero, muito próximo a zero, e a ida de uma UTI, infecções, tem caído bastante também por ser uma cirurgia minimamente invasiva. Doutor, essa cirurgia robótica é uma boa opção, uma opção viável para todos os pacientes com câncer de próstata? Com certeza, aqueles pacientes que apresentam um status de performance, ou seja, que têm condições de ser submetido a uma cirurgia, com certeza a cirurgia robótica ela é uma opção para todos esses pacientes. Porém, os pacientes que não têm uma saúde muito boa, ou seja, aqueles pacientes muito idosos ou que têm uma doença muito grave, geralmente esses pacientes eles vão precisar de um outro método de tratamento, como a radioterapia e não uma cirurgia. Mas os pacientes que têm a indicação de cirurgia, com certeza a cirurgia robótica é indicada para esses pacientes. E qual é a diferença entre a cirurgia robótica e a cirurgia tradicional para esse tipo de tratamento? Eu diria que a principal diferença está no nível de detalhamento. Enquanto a cirurgia robótica me amplia em 15 vezes o tamanho da minha visão, ela também me dá uma visão tridimensional. Além disso, as pinças robóticas, como essa daqui, elas permitem todos os níveis de articulação da minha mão, né? E isso permite com que eu tenha muita habilidade. Eu digo que a cirurgia robótica é como se eu encolhesse e pudesse estar dentro do paciente para operá-lo. Então, o nível de detalhamento de cirurgia, separação dos nervos, preservação da continência de urina, preservação da ereção, tudo isso é feito de uma forma muito mais visível e muito mais palpável do que antigamente a cirurgia aberta, onde apenas o cirurgião que operava conseguia enxergar e muito pouco ainda a região da próstata. E como os médicos decidem se um paciente é ou não candidato adequado para esse tipo de cirurgia?
É feita geralmente uma avaliação pré-operatória e vai depender do nível que o câncer se apresenta. Cânceres muito avançados, às vezes eles não são o melhor para cirurgia, sim para uma rádio ou quimioterapia. Então toda avaliação passa pela saúde do paciente e o nível de agressividade e de quanto acomete esse tumor. Essa cirurgia robótica, ela é coberta pelos planos de saúde ou não? Parcialmente. Alguns planos, dependendo dos planos, alguns planos, quando eu trabalhava em São Paulo, alguns planos cobriam totalmente a cirurgia robótica. Hoje, parcialmente, todos os planos cobrem a internação, uma internação hospitalar, porém, o aluguel das pinças robóticas e muitas vezes os honorários médicos não são cobertos pelo convênio. Então, esse custo ele pode ocorrer de forma variável. Existe alguma evidência científica que comprove a eficácia da cirurgia? Como é uma cirurgia nova, demorou a se sair, a ter trabalhos que demonstravam realmente a superioridade da cirurgia robótica. Porém, hoje a gente já tem uma série de trabalhos que demonstram que é uma cirurgia, além de segura, uma cirurgia que também promove a cura e respeita mais as funções masculinas. E isso já está disponível, inclusive, nos nossos guidelines. Guideline europeu e americano, que nós urologistas seguimos, já apresentam esses trabalhos que mostram essa superioridade da cirurgia robótica. Doutor, para o senhor, qual é a importância da primeira consulta? A principal importância é ter o olho no olho do cirurgião e desenvolver a confiança entre o médico e o paciente. O robô ele não opera sozinho, ele depende de um cirurgião. E apesar da gente estar falando de uma tecnologia, de uma máquina, nada substitui a relação do médico com o paciente. Isso é muito importante para que a gente faça uma avaliação, veja pequenos detalhes que vão influenciar na hora da cirurgia, então essa primeira consulta é super importante. Qual é o profissional da área médica indicada para esse procedimento? A remoção da próstata é feita principalmente pelos urologistas. Todo urologista é um cirurgião, nem todo urologista está habilitado a operar robótica, então procure saber se o seu cirurgião urologista é habilitado em cirurgia robótica, e também os cirurgiões oncológicos também podem fazer essa cirurgia. Doutor, o senhor é uma referência profissional nessa área. Poderia nos falar um pouco da sua experiência? Bom, eu sou formado aqui no Paraná, em Curitiba, né? Fiz a minha residência médica de urologia aqui em Curitiba também e fui a São Paulo, no maior centro de câncer da América Latina, que é o AC Camargo Cancer Center, onde eu fiz essa especialização em tratamento de câncer, principalmente utilizando a cirurgia robótica, né? Na época ainda não existia em Curitiba a cirurgia robótica, então eu fiquei em torno de 7 anos em São Paulo, até que eu recebi o convite para retornar a Curitiba e poder hoje oferecer esse tratamento que a gente tem em nível mundial, um nível de tratamento mundial, utilizando os mesmos robôs que tem nos Estados Unidos, Europa, né, e com uma experiência que eu adquiri no exterior também, trazendo esse procedimento hoje para Curitiba. E qual é o significado dessa miniatura, desse robozinho para o senhor? Esse daqui é um robozinho, uma miniatura que eu ganhei da fabricante do robô, o meu xará Da Vinci, né? Ele é o nome do robô, chama-se Da Vinci. E essa foi uma comemoração da instalação de 100 plataformas robóticas no Brasil, que temos hoje 100 plataformas no Brasil, esse número já está aumentando. E por ser um cirurgião precursor da cirurgia robótica e um cirurgião de grande volume, eles me presentearam com uma lembrança dessa daqui. Voltando a falar da cirurgia, como é o pré e o pós-operatório? O pré-operatório não exige nada de especial. Simplesmente o paciente ele tem ali que fazer o jejum para a cirurgia dele. Claro, alguns medicamentos precisam ser suspensos, no caso de anticoagulantes, mas não existe nada em especial. O uso de laxantes, supositórios, nada disso. O pré-operatório é um pré-operatório normal. O pós-operatório, o paciente já levanta da cama no mesmo dia, já toma banho sozinho, já se alimenta com uma dieta normal logo no dia em que foi operado. E ao longo dos dias ele só tem que evitar de se esforçar muito e tudo mais, né? E não tem nenhuma outra recomendação, nenhuma outra restrição além desse esforço excessivo. E quando ele volta à normalidade? Geralmente a gente usa um catéter urinário durante 7 dias, que ele vai moldar a nossa costura. Quando a próstata é retirada, a gente costura a bexiga diretamente na próstata, diretamente na uretra, desculpa. Então,
Esse catéter fica por 7 dias. Após os 7 dias eu retiro esse catéter no consultório e ele volta à normalidade. Pode dirigir, pode voltar ao trabalho sem nenhum problema. Onde o doutor opera? Meu principal local de atuação é no Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba, que é um hospital de referência em cirurgia robótica. Para saber mais, o que devo fazer? Pode entrar em contato através das nossas redes sociais, tem bastante informação no nosso site também, ou agendar uma consulta para que a gente possa explicar melhor sobre o procedimento. Doutor, quero agradecer a sua participação e destinar o tempo necessário para as suas considerações finais. Muito obrigado, gostaria de agradecer pelo espaço, pela oportunidade. E o recado que eu sempre gosto de deixar é esse: o cirurgião, apesar de ser a tecnologia da cirurgia robótica, quem opera é o cirurgião. Então a cirurgia robótica depende da capacitação do seu cirurgião. Procure saber se o seu cirurgião ele é certificado, se ele tem experiência, procure saber sobre o currículo do seu cirurgião. E é importante que tenha a confiança suficiente para que você vai ser submetido a uma cirurgia, né? Você vai estar na mão do cirurgião. É importante que nessa consulta aconteça esse vínculo para que tudo corra bem no decorrer de todo o perioperatório. Obrigado mais uma vez. Obrigado.